Muay na era Sukhothai. A capital da Tailândia se situou em Sukhothai por todo o ano budista de 1781 a 1951. Inscrições em colunas de pedra em Sukhothai indicam que lutavam com seus vizinhos com bastante frequência. Consequentemente, a cidade teve de instilar em seus soldados conhecimentos e habilidades relativas ao uso de armas como espadas e lanças, e também como usar o corpo como arma em situações de pessoa próxima para combate de pessoa a pessoa. Habilidades como chutes, joelhadas, socos e cotoveladas foram assim desenvolvidas. Durante os tempos de paz, os homens jovens em Sukhothai praticavam o Muay para construir o caráter e as suas habilidades de autodefesa. Essas habilidades que aprenderam bem durante o seu tempo no exército e, assim, a prática do Muay se tornou um bom costume. Centros de treinamentos de Muay surgiram ao redor da cidade, por exemplo, o Samakor no centro de treinamento em Lopburi. Alguns estavam em áreas onde os monges do templo ficaram como instrutores. Durante este período, Muay foi considerado uma arte melhor e virou parte do currículo real. Pretendeu-se desenvolver bons e corajosos guerreiros, com grande aptidão física e grande e corajosos governantes. O primeiro rei de Sukhothai foi Sirifokun Intaratit, acreditava nos benefícios do Muay, tanto que ele mandou seus 2 filhos para treinar Muay no centro de treinamento de Samakorno para prepará-los para assumir o trono. Em de 1275 a 1317 Decefokun Rancanhai escreveu um ofício para o exército, que incluía os ensinamentos do Muay, bem como instruções em outras habilidades de luta. Muay na era Ayutthaya Krungsri. A era Ayutthaya durou de 1445 a 1767 DC. Este período foi caracterizado por guerras frequentes entre Tailândia, Birmânia e Cambodia. Portanto, os jovens tinham de se preparar através do desenvolvimento de habilidades de autodefesa. Essas habilidades foram ensinadas por mestres experientes. A disseminação e formação do Palácio Real para o público. O Fudaisavan Sword Centro de Treinamento foi muito famoso na época, e tinha muitos alunos. Eles foram treinados com espadas e lanças nas artes da luta com armas. Eles também foram treinados para lutar de mãos vazias e, portanto, o uso das habilidades aprendidas Muay. Além de lutas, os centros de formação também ensinavam assuntos cotidianos. A Era do Grande Rei Naresuan de 1590 a 1604 DC. O rei Naresuan chamaria os jovens da sua idade para treinar com ele. Eles foram treinados para serem corajosos, confiantes e guerreiros. Eles tinham que ser hábeis com todas as armas e no Muay. King Naresuan criou o corpo de escutismo para lutar na guerra. Foi esse corpo de soldados que foram capazes de libertar a Tailândia da Birmânia, durante este tempo. A Grande Era do Rei Narai 1604 e 1690 DC. Durante este período, a Tailândia ficou em paz e não houve grande evolução no Reino Unido. Rei Narai apoiou e promoveu esportes, especialmente o Muay, que se tornou um esporte profissional. Nessa época, havia muitos centros de treinamento de Muay. O espaço temporário de Muay eram criados em espaços regulares e uma corda era colocada por fora em forma de quadrado para indicar a área de luta. Lutadores envolviam suas mãos com cordão de algodão que eram mergulhados em amido de espesso ou alcatrão. Tipo de disputa foi denominado de Kardchuek mãos enroladas com fios ou Muay Kardchuek luta com corda envolto nas mãos. Lutadores usavam uma faixa de cabeça, o chamado monkon, e um amuleto, ou prajid, cordão envolto em torno de seus braços, quando eles lutavam. Lutadores não lutavam em função do peso, altura ou idade. As regras eram simples, os combates duravam até que houvesse um vencedor claro. As lutas eram acompanhadas de apostas. Aldeias, muitas vezes desafiavam umas às outras para lutas de Muay, tornando-se uma atividade central para festas populares e festivais. Era do Rei Prachal Sua de 1697 a 1709 DC. Rei Prachal Sua, também conhecido como Rei Tigre, bem como com Muan Sorazak, amou muito Muay. Depois que ele entrou, vestido à paisana, para um distrito chamado Tambol Talaguad com 4 guardas reais. Lá, ele entrou em uma competição de Muay. O promotor não reconheceu o rei, mas sabia que o lutador vinha de Ayutthaya. Ele deixou o rei lutar contra os combatentes da cidade de Vizetchaishan. Eles foram na Iklam Adtai,
punhos de matar, Nai Madlek, punhos de ferro, e Nailek Madnak, punhos rígidos. O rei Tigre venceu todas as 3 lutas. O rei Prachalso também treinou seus 2 filhos, Príncipe Pet e Príncipe Porn, no Muay Thai, luta de espadas, e o wrestling. Durante a parte inicial do período Ayutthaya, o departamento de Muay Real foi fundado. Uma de suas responsabilidades foi recrutar jovens de talentos, para lutar em entretenimento do rei. Os lutadores no início foram escolhidos para as pedreiras real, chamado Tanilir, escolhendo guardas. Eles eram responsáveis pela segurança do palácio real e do rei em todos os momentos. Estes lutadores foram para se tornar os mestres de Muay, que treinou os soldados e os príncipes, com a criação de centros de treinamento de Muay aberto ao público. O Muay começou a ser difundido em diversas regiões do Reino do Sião, surgindo diversos tipos de variações regionais de Muay. Se iniciando com Muay Tsal criado em 1710, depois Muay Korat, seguido por Muay Chaya e Muay Lopuri. Na parte posterior do período Ayutthaya, após a segunda derrota para a Birmânia na 1767 DC, houve um notável lutador. Nai Shanonton era um prisioneiro de guerra capturado pelos birmaneses em Ayutthaya, quando foi atacada pela segunda vez em 1767 DC. Em 1774 DC, o rei birmanês, Rei Angva, quis realizar uma festa grande em Rangoon. O Muay Boran foi incluído nas celebrações. Bons lutadores tailandeses foram chamados a lutar com os lutadores birmaneses. No dia 17 de março daquele ano, Nai Shanonton lutou e derrotou 10 lutadores birmaneses em sucessão sem período de descanso entre as lutas. Foi a primeira vez que o Muay foi utilizado em competição fora da Tailândia. Por suas realizações, Nai Shanonton foi homenageado como o pai ou o inventor do Muay Thai, e no dia 17 de março agora é chamado Dia do Muay Thai. Muay no período de Thonburi. O período prolongado de Thonburi de 1767 a 1781 DC. Foi um período de reconstrução após a restauração da paz no país. A criação do Muay foi principalmente para o combate homem a homem durante as guerras e serviço militar. O arranjo das lutas de Muay Boran durante esse período envolveu a combinação de campos de treino diferentes, geralmente em áreas remotas do país. Não há nenhuma evidência de regras ou regulamentos, e acredita-se que os lutadores lutavam sem qualquer sistema de pontos oficial. Então, eles lutariam até um cair ou desistir, deixando o homem de pé como vencedor óbvio. Lutas ocorriam em áreas abertas, principalmente em áreas dos templos. Lutadores envolviam suas mãos e punhos com fios de algodão, usando uma faixa na cabeça ou moncon, e um amuleto ou pragia geralmente em torno de seu braço direito. Muay Boran no período de Ratanakosin. A primeira era desse período abrange a regra do Rei Rama e ao Rei Rama IV de 1782 a 1868 DC. Neste momento, Muay Boran foi considerado a arte de luta nacional. Foi uma parte essencial de cada festival. Eventualmente, foi decidido que as regras e regulamentos foram necessários, especialmente quanto à duração dos rounds. Um método intrigante de pontualidade foi então desenvolvido. A casca de cocô teria um buraco no mesmo e seria lançada em um tanque de água. Quando a casca de cocô afundasse, um tambor sinalizava o fim do round. Não havia limite para o número de rounds, então os lutadores lutavam até que houvesse um vencedor claro ou até que um deles desistisse. O período do Rei Rama e Praputa Yod Fashula Lok de 1782 a 1809 DC. Rei Rama I, ele próprio, foi treinado como um lutador desde uma idade muito precoce. Ele expressou interesse, e muitas vezes assistia, lutas de Boran. Em 1788 DC, 2 irmãos estrangeiros, que viajava por todo o mundo, chegaram a Bangkok. O mais jovem dos dois revelou-se um bom lutador e ganhou prêmios em lutas ao redor do mundo com bastante frequência. Ele disse para Praya Praklang que ele queria lutar por prêmios contra lutadores tailandeses. Este pedido foi enviado ao Rei Rama e, após consulta com Prahasa Vangbovor, o diretor do departamento de Muay, uma aposta de 50 shangs, 4.000 baht, foi acordado. Prahasa Vangbovor selecionou um bom lutador chamado Munyan para combater o estrangeiro em um ringue criado por trás do templo do Buda Esmeralda, no Grande Palácio.
Era de 20 metros quadrados e havia uma área de recepção criada nas proximidades. A luta não era para ser cronometrada, mas para continuar até que um vencedor decisivo surgisse. Antes da luta, Muin foi afinado com uma pomada de ervas, e ele usava amuletos em seu braço. Ele foi então levado para o ringue sobre os ombros de um amigo. Quando a luta começou, ficou claro que o estrangeiro era muito pesado, mais alto e mais forte do que Muin. Quando o estrangeiro começou em estreita que ele empregou sua tática de queda para tentar quebrar o pescoço do lutador tailandês e a sua clavícula. Para combater essas táticas, Muin tentou chutar e pisar. Ele tentou controlar a luta e os seus pés era muito rápido. Eventualmente, o estrangeiro começou a se cansar e parecia que ia perder. Seu irmão, percebendo isso, saltou para o ringue para ajudar seu irmão mais novo. Isso causou um tumulto entre os espectadores. Os estrangeiros ficaram feridos. Os dois irmãos, após se recuperarem de seus ferimentos, deixaram a Tailândia. Período do rei Rama II. Rei Prabhupada Lertlanapalai de 1809 a 1824 DC. Apesar de jovem, este rei treinado como um lutador no Bang Yaiva Training Center, o Atirakankozitaram, com um mestre de Muay Boran, e general do exército, Sondet Pravanara, Tongyu. Aos 16 anos, ele aprendeu mais sobre o Muay Boran do departamento de Muay. Ele mudou o nome do esporte de seu nome anterior, Hamed Ram Muay, para Muay Thai por um curto período de tempo. Período do rei Rama III. King Prananklau de 1824 a 1851 DC. Rei Rama III aprendeu Muay Boran no departamento de Muay. Durante seu reinado, os meninos tailandeses gostavam de lutar, e eles aprenderam Muay Boran e espada com Kunling Muay. Kunling Muay, Talsuranari ou Lady Mo, que era esposa do vice-governador de Nakhon Ratchasima, Korat, quando ela foi invadida pelo rei de Vientiane chamado Anovon. Kunling Muay, ela ficou famosa por liderar muitas mulheres corajosas para derrotar os soldados invasores do príncipe Anovon de Vientiane, Laos, que estavam atacando a cidade de Korat. A versão geralmente aceita é que, quando os invasores do Laos ordenaram que as mulheres cozinhassem para eles, Lady Mo solicitou facas para que a comida pudesse ser preparada. Naquela noite, enquanto os invasores dormiam, ela entregou as facas aos presos. Eles surpreenderam as tropas do Laos, que fugiram, e os prisioneiros escaparam. O rei Rama III concedeu-lhe o título de Talsuranari, que significara Senhora Corajosa, em reconhecimento aos seus atos corajosos. Nesse período, o livro negro sobre o Muay também é escrito, contendo 46 ilustrações. Período do rei Rama IV ou simplesmente Mongut de 1851 a 1868 DC. Quando jovem, o Mongut ou rei Rama IV adorava vestir-se como um lutador de Muay Boran. Ele também amava espada, Muay Boran e luta livre. Muitas vezes, ele teria competido com espada e luta livre durante os festivais nas terras do Templo do Buda Esmeralda. Durante este tempo, a Tailândia viu o crescimento do esporte e da cultura ocidentais. No entanto, o Muay Boran manteve uma atividade popular e um símbolo forte da cultura tailandesa. Reinado de Rama V ou Chulalongkorn, de 1868 a 1910 d.C. Período considerado como a Idade de Ouro do Muay Boran, foi durante o reinado do rei Rama V, que aprendeu a arte no departamento de Muay com o mestre Luang Pola Yotanuyok. Adorando ver e lutar, fez muito para promover o desporto desde o final da década de 1880 até a virada do século. De tempos em tempos, promovia torneios de Muay Luang ou Muay Real, ou centros de boxe da realeza em todo o reino, que servia como uma estratégia para o rei, que ordenava que os oficiais da realeza organizassem e escolhessem os melhores pugilistas para lutar em seu nome em festivais e eventos particulares. Os vencedores de tais eventos eram promovidos por Sua Majestade a uma posição chamada Mueng, ou oficial de primeiro escalão. Em 1887 foi criado o Departamento de Educação, com um Muay Boran como parte do currículo escolar dos professores de Educação Física e na Royal Military Cadet School de Prachuapachontal. Reinado de Rama VI, de 1910 a 1925 d.C. Foi neste reinado que o Muay Thai nasceu. A partir da década de 20 marca o nascimento do Muay Thai.
O Muay Thai foi introduzido na Europa e no resto do mundo durante a Primeira Grande Guerra. Os soldados tailandeses estavam estacionados na França, e o comandante organizava lutas de Muay Thai para aumentar o moral dos militares. Os boxeadores franceses frequentemente participavam e competiam contra os lutadores tailandeses. Foi no reinado do rei Rama VI que o ringue cercado por cordas entrou em uso, assim como a marcação do tempo pelo relógio. Antes desse período, a cronometragem era feita flutuando uma casca de cocô tanam perfurada num vasilhame. Quando o pedaço de cocô afundou, um tambor sinalizou o fim da ronda. O primeiro espaço e ringue efetivo de Muay Thai foi construído na escola Suan Koolab após a guerra. Ainda não utilizavam as luvas modernas de hoje, e as mãos dos lutadores eram envoltas em cordas de algodão e cânhamo. Os moncons eram usados na cabeça e prajiats em volta dos bíceps. Acredita-se que o estilo distinto do Muay tenha se desenvolvido ao longo dos séculos, à medida que as principais tribos daquela época, uma das quais eram os siameses, migraram através da China, Vietnã, Laos, Birmânia e Camboja. As tribos tailandesas moveram-se para o sul, lutando ferozmente para sobreviver enquanto encontravam outras tribos no que hoje é o norte e centro da Tailândia, e no extremo sul da Malásia. Os elementos rudimentares que definiram o Muay como estilo de luta começaram a criar as suas raízes. Através de treino, exercícios militares, combates e perdas de vidas, as técnicas tornaram-se precisas e especializadas. O objetivo de cada golpe e movimento é desferir um golpe de tal forma insuportável e debilitante que permitiria ao lutador superar rapidamente seus rivais sem ficar exposto a um ataque. Assim, a técnica adequada e os golpes de força eram um elemento vital no seu treino. Os soldados veteranos e pais ensinaram os seus alunos e filhos táticas e técnicas ofensivas e defensivas, postura e posicionamento adequados e habilidades para aumentar a consciência. Esses alunos e filhos passaram a ensinar os seus filhos, e a partir daí, os principais elementos que compõem o Muay Thai hoje tornaram-se uma premissa definitiva da que conhecemos hoje. Parece que a forma mais eficaz de combate corpo a corpo evoluiu de uma maneira bastante semelhante à da teoria de Darwin. Exigia-se a sobrevivência dos mais aptos, aqueles que lutaram e venceram viveram e ensinaram outros antes de eventualmente serem derrotados. Os tailandeses estavam constantemente em guarda, antecipando ataques de países vizinhos como a Birmânia e o Camboja. Os birmaneses e os tailandeses lutaram entre si em muitas guerras ao longo dos séculos, causando muita destruição em ambos os países. As guerras contra os birmaneses, cambojanos e outros invasores ajudaram a refinar a arte do Muay, ensinando aos combatentes tailandeses muito sobre o combate. Quando os jovens voltavam do serviço militar tailandês, muitas vezes participavam de partidas por desporto e divertimento. Os soldados mais velhos, sobreviventes de muitas batalhas e confrontos corpo a corpo, tornaram-se Krav Muay instrutores e professores. Um lutador local de cada província, cidade e vilarejo que se mostrasse promissor no desporto conquistaria o respeito e o apoio dos habitantes locais. O amor pelo desporto e a importância de um sistema de defesa eficaz para o reino fizeram do Muay Thai uma parte vital da cultura tailandesa pelos próximos 500 anos, à medida que as habilidades eram transmitidas de geração em geração. Período do Prajadipo, Rei Rama VII ou Frapoclau Chaoyuiua foi o sétimo monarca da dinastia Chakri do Sião, reinou de 1925 até 1935. Seu reinado foi o mais curto na história da dinastia Chakri. O uso de luvas foi introduzido por volta de 1929, durante o reinado do rei Rama VII. Esta medida reduziu os perigos envolvidos na prática do Muay Thai, incentivando seu desenvolvimento como esporte. O estádio Lakmuan de 1928 também anunciou as regras. Em 1929 Suan Sanuk publicou as regras para boxe e Muay Thai, com luvas. Em 1930 vieram as mudanças mais radicais no esporte. Foi então que se introduziram as regras e regulamentos de hoje. As luvas logo substituíram a corda e o algodão e na década de 1930 Muay Thai tornou-se um termo oficialmente usado para o esporte à medida que se tornou cada vez mais conhecido internacionalmente. Em 1945, foram estabelecidas as regras e regulamentos do combate, dando origem à forma moderna deste desporto. Reinado do rei Ananda Maidol ou Rama VIII foi rei da Tailândia de 1935 a 1946, oitavo rei do Sião da dinastia Chakri.
Seu reinado foi marcado pela ocupação japonesa da Tailândia e a reconstrução do seu país no pós-guerra, recebendo mais atenção internacionalmente. Um homem rico e conhecido construiu um estádio de boxe no terreno de Khao Chat. Foi chamado de Estádio de Boxe Suan Khao Chat. Atualmente é o departamento de treinamento de oficiais da reserva. O estádio era administrado por pessoal militar e fazia muito sucesso comercial. Parte da renda era doada para apoiar atividades militares. Após vários anos, a Segunda Guerra Mundial eclodiu. Naquela época, o estádio de boxe foi fechado. As tropas japonesas chegaram à Tailândia em 8 de dezembro de 1941. De 1942 a 1944, enquanto a guerra ainda estava em andamento, combates de boxe eram organizados em cinemas durante o dia. Havia estádios de boxe em Patanakar, Taprachan e Vongyeanyai onde o público podia se entreter. Em 23 de dezembro de 1945, o estádio de boxe Ratchadadaner foi aberto oficialmente. O Sr. Pramod Pungsontortor era o presidente e Praia Shindarak era o administrador. O promotor era o Sr. Chitampolsin Krushit. As lutas eram organizadas todos os domingos das 16 horas às 19 horas. As regras eram as do Departamento de Educação Física. As lutas tinham 5 rounds de 3 minutos de duração, com 2 minutos de descanso entre os rounds. Os boxeadores eram pesados em pedra. 2 anos depois, o peso foi medido em quilogramas, e em 1948 as libras foram adotadas como medida do peso de um boxeador para estar de acordo com os padrões internacionais. As divisões foram atribuídas por peso, por exemplo, não mais de 112 libras. Nomes internacionais foram dados para cada grupo de peso, como peso mosca e peso galo. As lutas foram organizadas para selecionar um campeão para cada classe, seguindo o estilo internacional. Muitas adições foram feitas aos regulamentos do Muay Thai. É proibido agora atingir as partes íntimas, pois essa técnica se tornou bastante infame como forma de ataque e é considerada degradante para a bela arte do boxe tailandês. O Muay Thai continua sendo uma forma de arte nacional. Se todas as partes envolvidas ajudarem a elevar e conservar essa forma de artes marciais e passá-la para as gerações seguintes, ela permanecerá como um valioso patrimônio da nação tailandesa. Bhumibol Adulyadej, intitulado Rama Nona, reinando de 1946 até sua morte em 2016, ele é o terceiro monarca soberano com reinado mais longo na história mundial. Foi durante o seu reinado que foi inaugurado o Estádio Lumpinee. O general Prapa Jarusatin foi a força motriz que impulsionou a construção do Estádio Lumpinee, o segundo estádio nacional de Muay Thai construído na Tailândia posteriormente a Ratchadadawn. Lumpinee abriu as portas a 8 de dezembro de 1956. Em 1986 o Sr. Bunil Suyanatada fundou a Associação Tailandesa Amadora de Muay Thai, ANTA. Alguns meses mais tarde a associação expandiu seus interesses internacionais, cobrindo o Sudeste Asiático e criando a Federação Internacional de Muay Thai. Durante o seu reinado foi fundada o Conselho Mundial de Muay Thai, WMC, criada em 1995 pelo Governo Nacional da Tailândia e sancionado pela Autoridade Desportiva da Tailândia. Foi criada a fundada International Muay Thai Federation, IMTF, em 1994 pelo ex-vice-primeiro-ministro da Tailândia, General Tianchai Sirisumpan, funcionários públicos, representantes dos departamentos de educação física do governo da Tailândia. Também a Federação Internacional de Muay Thai Amador, IFMA, foi fundada no ano de 1993. Período do Maha Vajiralongkorn Bodhindradebhayavaranko, também conhecido como Rama X, é o atual rei da Tailândia desde 2016. Durante o seu reinado o Muay Thai conseguiu muitas conquistas, sendo algumas delas as seguintes. O Muay Thai ganhou fama mundial com o desenvolvimento das competições de artes marciais mistas, conhecidas pela sigla em inglês MMA. Conquistando o título da luta em pé mais eficiente do mundo. Há uma boa razão pela qual o Muay Thai é considerado a luta que mais combina com o MMA. O uso dos joelhos, cotovelos, canelas e punhos permitem que qualquer praticante use todas as armas disponíveis no corpo humano, tornando-o eficiente em todos os níveis de luta em pé. As táticas de defesa tornam o Muay Thai uma luta indispensável para os lutadores de MMA.
Em 2020 foi constatado que existem mais de 3.800 academias de boxe tailandês no exterior. Em 2017 o Muay Thai é incluído nos Jogos Mundiais. Em 10 de junho de 2021, o Conselho de Administração do COI concordou com o endosso total da IFMA na 138ª Assembleia Geral do COI em Tóquio. Em 20 de julho de 2021, a Assembleia Geral do COI concedeu o reconhecimento total à Federação Internacional de Associações de Muay Thai, IFMA, e ao Muay Thai. Em 11 de janeiro de 2023, o USA Muay Thai foi oficialmente aprovado pelo Comitê Olímpico e Paraolímpico dos Estados Unidos, USOP, e foi reconhecido pelo Comitê da organização como o mais novo membro com a chance de desenvolver as Olimpíadas de 2028 nos Estados Unidos. Também no ano de 2023 os Comitês Olímpicos Europeus, COE, anunciaram oficialmente a inclusão do Muay Thai, ou boxe de estilo tailandês, nos Jogos Europeus de 2023, que se realizarão em Cracóvia, na Polônia. Como podemos observar, o Muay Thai não para de crescer e continuar a conquista cada vez mais espaço.